Olá, eu sou a Rebeca, sou professora de música e musicoterapeuta e filha da Solange que está dando o curso para vocês. Eu moro no Espírito Santo, meu marido é capixaba e desde o meu casamento me mudei para cá, por isso não pude estar aí. Eu trabalho com pessoas com deficiência e pessoas dentro do espectro autista, na PAI aqui da cidade. A minha cidade é Santa Maria de Jetibá. Então, eu queria conversar com vocês e falar um pouquinho sobre o que é o transtorno do espectro autista, sobre quais características vocês podem encontrar nele e também como trabalhar com crianças e adultos, adolescentes dentro desse espectro. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um transtorno e um espectro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as particularidades, singularidades de cada indivíduo que tenha o TEA não são e podem ou não, esse é o melhor termo, podem ou não ser iguais a que o outro portador de TEA. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que classificar. O autismo ele vai ser diferente de uma síndrome de Down e de qualquer outra síndrome, porque no nome a gente já tem essa diferença. Síndrome quer dizer quando a pessoa tem as mesmas particularidades. Então, vou dar um exemplo. Todas as pessoas com síndrome de Down, pelo menos terão 3 características que as igualam. Seria as pessoas com síndrome de Down têm o rosto mais arredondado e os olhos amendoados mais fechados. As pessoas com síndrome de Down têm a musculatura mais fraca e então têm dificuldade de criar massa muscular e de emagrecer. E em terceiros, eles nascem com problema de coração, tendo que a sua maioria passar por cirurgias e não apenas com tratamento. Isso aí, em 98% das vezes, um síndrome de Down tem que passar por uma cirurgia no coração. Isso são características da síndrome. Então, são características que os igualem. Não entra na questão de ter comportamentos diferenciados, mas entra na questão de que, por portarem a síndrome, eles têm essas mesmas características. O autista não. O autista ele vai ter cada um a sua particularidade. É claro que nós temos características que fazem com que muitas vezes eles sejam comparados, seja a estereotipia, o andar nas pontas dos pés, os gritos, a falta de comunicação, às vezes a agressividade, mas isso não quer dizer que todos os autistas terão. Não tem. Então, eu posso ter um autista na minha sala com sensibilidade para som, e eu posso ter outro que não tem problema nenhum com som, mas tem sensibilidade ao toque, não aceita um abraço, não aceita uma intervenção. Então você tem que entender essa primeira parte. Ele é um transtorno que é muito singular em cada um das pessoas que o tem, tá ok? O autismo, ele é uma característica genética. Ele não é uma característica de coisas que a mãe comeu na gestação ou de circunstâncias que a mãe passou um susto ou um trauma e a criança veio. Não. Não se descobriu ainda o gene, mas as últimas pesquisas e artigos já classificam o autismo como sendo genético. Então é algo que não se pode ter o controle. Ainda não se sabe qual é o gene que o ativa, mas ele é genético. Então, o que fazer e como fazer? Então, eu quero dar algumas dicas para vocês. Primeiro, entenda quais são as particularidades dessa criança. Nós estamos falando para professores de criança, então vou me referir à criança. Entenda quais são as particularidades, como ele age, o que o irrita, o que não o irrita, o que o empolga. Tenha um olhar clínico na hora de você reparar o que está acontecendo. Se às vezes ele está manifestando de empolgação, se às vezes ele está manifestando de irritação. Então você tem que olhar para tudo aquilo que está acontecendo ali na sala e à sua volta e entender quais são os pontos. Se for necessário e não há nada de errado nisso, anote, sabe? Para você não esquecer o que está acontecendo ali. Tenha em mente
também que a conversa com mãe, pai, é muito importante para você entender como é essa criança. Então, saber como ela está em casa, se ela é muito apegada à rotina, como é a transição, se é fácil, se é difícil. A transição que eu digo, ela sair de casa, ir para a escola, sair de casa, ir para uma terapia, sair de casa, ir para a igreja, como que ela lida com isso? Então, são informações que às vezes parecem banal, porque se você pensar assim, ele vai sair, vai chegar aqui, tá tudo certo. Não, às vezes o carro é incômodo para ela, às vezes o esperar, então parar no trânsito, no sinal, aquela coisa de que tem mais gente ali falando, isso pode ser incômodo. Então, são pontos que você deve levantar para você saber aonde que essa criança está se localizando, como ela chega até você. Quando ela chegou até você, se ela está na sua sala, seja de escola bíblica ou em outra, entenda uma coisa, você não deve excluí-la e muito menos fazer com que ela seja o centro do grupo. Eu sei que é difícil, né? Eu trabalho, eu sei como é. Porém, esse é um esforço que você deve fazer. Não deixe que essa criança perceba essas circunstâncias. Lembre-se que quem está ali, equilibrado, já formado por completo, é o adulto, é o professor, não é ela. Ainda assim, é uma criança em desenvolvimento. Então, ela necessita saber que em você há uma segurança. Você tem segurança na sua aula, você tem segurança naquilo que você está pedindo e você sabe o que você está pedindo. Isso eu digo porque às vezes vem a criança, você fica assustado, temeroso e ela não sente segurança. E aí não consegue desenvolver um trabalho. Então, primeira coisa, passe segurança. E a segurança não é algo duro, não precisa ser rígido, não é isso. Segurança é ela perceber que alguém ali está no comando, alguém ali entende do que está acontecendo e sabe o que vai fazer, como qualquer sala de aula. Em segundo ponto, você também pode facilitar com que ela seja introduzida na sala. Se você não conhece, se ela ainda não conhece os colegas, se ela ainda nunca viu o que está acontecendo na sala, peça para a mãe ou para quem veio junto ficar com a criança, não limitando, não é aquela coisa de ficar segurando e apertando, não. É ficar com a criança dando só o suporte, para que seja um elo de segurança para ela. Ela ainda não te conhece direito. Então passe a segurança, mas ela ainda não vai confiar em você. E deixe quem conhece por perto. E vai observando como ela está se comportando, seja nas músicas, na história, na hora da atividade. Vamos agora por partes. Depois que a confiança foi passada, que você está ali no comando, essa é a primeira ação que você deve. Isso às vezes, dando só uma dica, você passa só às vezes ficando em pé e os outros sentados, que é só uma questão de demonstração de quem mexe no armário sou eu, quem pega as figuras sou eu, então eu estou aqui à frente. Esse é um ponto. O segundo ponto é criar um vínculo com essa criança, e esse ponto pode demorar. Então tenha muita paciência, tenha muito cuidado, vai com calma e vai devagar descobrindo o que essa criança gosta, o que ela não gosta, se ela se comunica por palavras ou não. Todos se comunicam, entendam isso, todos. Porém, às vezes, as palavras com certeza são mais fáceis. Mas às vezes por uma expressão, às vezes por um gesto. Então, se está empolgado, pode ser que se empolgue. Se está irritado, pode ser que fique extremamente bravo. Então, identifica por onde ela está se comunicando. Começa a criar um vínculo com ela, converse com os amigos e seja previsível. Esse é um ponto assim que você deve ser. Então, se você vai alterar a atividade da sala, se você vai cantar e você tem um autista ali, avise. Não troque a atividade sem dar um aviso. Isso para eles é algo que realmente os dificulta. Só se for uma criança que não tem tanto apego à rotina. Porém, a maioria tem. Então, olha, nós acabamos de cantar a música, agora nós vamos fazer uma oração. Depois da oração, vamos ouvir a história.
Então, você consegue criar uma rotina de ser previsível que não o pegue de surpresa. Quando acaba a lição bíblica e você quer ir para a atividade, o avise também. Perto de terminar, também dá aviso. Olha, daqui 10 minutos nossa aula está terminando, então vamos ir acabando a nossa atividade. E não é um aviso, são 3, 4, 5, até que ele entenda qual é a rotina da sala. Em outra parte, mantenha uma rotina. Então, se você tem uma música de início, isso é excelente. Então, comece com uma música de bom dia ou boa tarde, eu não sei qual o horário que você faz, mas comece. Aí mantenha uma estrutura. Você não precisa ficar preso, mas mantenha uma estrutura de você ter, tipo, a música de início, 2 músicas, um momento de interação entre eles, um momento de oração, aí vem mais uma música, história, atividade e terminou. Então, toda semana, você pode trocar as músicas, você pode trocar a atividade, mas mantenha uma estrutura, porque isso facilita com que eles saibam qual é o próximo passo. Para eles é difícil lidar com o próximo passo, com o passo do futuro. Eles não conseguem mesmo nas coisas pequenas. Ah, Rebeca, eu já tenho vínculo, eu já conheço, ele já sabe. Quando você já está nesse nível de relação com o seu menino, com sua criança autista, você já pode alterar sem muita preocupação. Não é sem avisar. Você pode dar um aviso, 2 no máximo, mas porque ele já sabe que ali é um ambiente seguro para ele estar. Então, isso é uma circunstância que vai vir com o relacionar entre vocês. Terceiro, vamos falar de birras. É normal, principalmente quando há uma contrariedade, então você contrariou a vontade dela, ou muitas vezes quando ela não consegue se fazer entender do que ela quer e você não percebe o que ela está querendo e ela fica extremamente revoltada. Na birra, a primeira coisa é mantenha calma. Não mude, sabe? Não se altere. Eu sei, é difícil, não é fácil, tá? Mas você ali é a pessoa estruturada, já formada, que está ali para lidar com ele. Então tenha calma. Em segundo, entenda qual é o motivo. Se for um motivo de contrariedade que vai atrapalhar a sala, que vai causar um momento bagunçado, não mude a sua fala, certo? Você não vai mudar, você não vai deixar com que ele faça o que ele quer para que a sala não se atrapalhe. Não é isso. Ele tem que entender que ali ele vai fazer a ordem que a professora colocou. Mas você não precisa ser bravo ou rígido. Rígido, sim. Não diria assim, bravo no sentido agressivo e impulsivo, né? Você deve falar firme. A sua expressão do rosto tem que manifestar o que você está falando. Então não adianta você falar assim, não faça isso. A minha expressão não manifestou, não. Eu tenho que falar, não faça isso. E fazer com que o meu rosto transmita o que eu estou dizendo. Todos os sentidos com que ele entenda. Ele continuou, você pode tentar desviar a atenção. Isso com certeza. Mas sem mudar a ordem. Não faça isso, mas olha, eu tenho aqui, esse aqui você pode ficar segurando, você pode mexer neste, aqui você pode fazer. Não, ainda não é hora de pintar, mas mais pra frente você vai pintar, daqui a pouco você vai pintar. Então, você muda com essa ordem para que ele entenda que naquele momento ele não pode, mas depois ele poderá, quando há uma ordem que possibilita isso. Quando é algo que não possibilita isso, seja firme, se mantenha no lugar. E aí você vai ter que ter uma questão de frieza, e não no sentido de que a gente não humano, mas uma frieza de saber localizar o que está acontecendo. Às vezes eles gostam muito de ter uma birra quando tem muitas pessoas vendo. Então, você vai ter que ter assim uma frieza nesse ponto, de perceber, estamos em público, temos mais crianças, tem alguém que eu tenho uma criança diferente, ele tá querendo dar uma disputada de atenção. Então, começou a birra
e você notou que é pelas pessoas que estão em volta, retira ele dali. Peça para alguém ficar na sala, retira com calma, não precisa ser um alarde total. Às vezes eles vão se jogar, vão tudo, mas aí você, com jeito, vai conduzindo ele para um ambiente que esteja você e ele. Quando chegar lá, dê um tempo para ele. Ele desregulou. Tudo isso é uma desregulação. Ele precisa se autorregular novamente. Então vai ter caminhos para isso. Às vezes tem criança que aceita toque, às vezes não, às vezes é só a sua presença ali. Espere ele dar uma acalmada, conforme ele foi acalmando, você vai propondo outras coisas. Então você vai tendo outros artifícios. Às vezes um brinquedo, um urso, às vezes colocar uma música do qual ele gosta. Tem que ter essa paciência, até a hora que ele se acalme e se regule. Rebeca, não consigo, não sei o que eu faço quando eu estiver sozinha e tudo. Se a mãe ou o pai estiver perto, chamem eles, leva eles para esse ambiente sozinho. E aí deixa o pai e a mãe também lidando ali, para os seus alunos não ficarem sozinhos. Conforme você vai trabalhando, você vai pegando prática, você vai sabendo como fazer. Uma dica é, tenha coisas de diversos estímulos. Então, desde textura, você pode fazer uma ovelhinha num papelão com algodão para passar a mão, que é uma textura agradável e que muitas vezes o ajuda. Você pode fazer um chocalho por conta do som, fazer um guarda-chuva colorido, colocar as cores, às vezes até mesmo fazer um guarda-chuva com texturas diferentes. Então você pode usar papel camurça, você pode colar em uma bolinha de isopor, coisas que facilitem essa volta, tá? Às vezes ele vai ter uma sensibilidade, mas às vezes a sensação de novidade faz com que ele se atraia novamente até você. Então tem que ter esses dois pulos aí, tá bom? Eu sei, como eu disse, como é um espectro, isso são dicas que podem funcionar com a maioria. Ainda assim, você pode ter alguns com particularidades, tá? Isso eu estou falando ainda de crianças que não têm a linguagem falada. Nós temos autista com linguagem falada, que tem realmente, assim, uma capacidade mental acima, então ele tem um cognitivo super desenvolvido, são crianças superdotadas, também há. Por isso que é um espectro, tá vendo? Eu tenho desde aquele que necessita de muito suporte, muito apoio, e eu tenho aquele que quase não necessita de nada. Que eu tenho um aqui que ele me avisa quando ele não está bem, a ponto de ele falar para mim assim na minha aula de música: Rebeca, está tendo muito som, eu vou ficar em crise. E aí ele me avisa que ele está se desregulando. Então, hoje eu já sei, e ele tem total de liberdade para me avisar. Mas eu também tenho autista que não fala e que é severo. Então, nós temos os 3 graus. Quais são os graus do autismo? Nós temos 3 graus. Nós temos o grau 1, que é leve, que seria o primeiro grau de pouco suporte. Isso vocês vão achar na internet, tudo. O grau 2 é o moderado, que necessita de um suporte maior. Suporte para fazer atividades normais. O grau 3, que são os severos, que é aquele que ele é agressivo, ele tem dificuldade de se comunicar, ainda necessita de fralda, que necessitam de muito suporte. São esses 3 graus que temos no autismo. Vamos falar do agressivo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o agressivo, ele não é agressivo por ser maldoso. Muitas vezes a gente acha que já vai para maldade. Eu não estou dizendo que não tenha maldade, eu estou dizendo que não coloque um rótulo, tá? É esse o ponto. Então entenda que muitas vezes essa agressividade é uma maneira de se comunicar. Ele está tentando te comunicar algo. Perceba se é isso, tá bom? Às vezes pode ser uma comunicação quando ele é agressivo com o outro, né? Pode ser uma comunicação de que algo o desinteressa muito rápido, então ele joga as coisas. Pode ser uma comunicação de que algo na imagem ou em você está incomodando. Então eu tenho um autista aqui que ele se incomoda com qualquer coisa que brilhe no meu corpo ou no meu rosto. Então assim,
Quando eu vou atender ele, eu não posso usar brinco, eu não posso usar anel, pulseira, aliança, nada. Eu tenho que tirar tudo, eu tenho que prender o cabelo e eu não posso... Lá na APAI nós usamos a touquinha, eu não posso nem usar touca. Aí ele vem tranquilamente comigo. Quando eu estou de brinco, meninas e meninos, ele puxa a minha orelha até aquele brinco sair. Então ele tem uma sensibilidade visual, ele não gosta de nada que mude a imagem. Até mesmo quando eu corto cabelo ou coisa do tipo, eu mantenho preso justamente por isso. Porque se eu acostumo ele a me ver com o cabelo comprido e no outro dia eu apareço com o cabelo aqui, gente, eu vou causar muito. E realmente acontece de ter essas crises, tá? Então primeiro entenda qual é a comunicação. Em segundo, pode ser uma comunicação realmente que ele só aprendeu dessa maneira. E não é que alguém ensinou, foi a comunicação que ele achou. Então, por meio da agressividade, ele consegue as coisas que ele quer. Se você tem um vínculo maior e já conhece a família, você consegue conversar e ir fazendo com que você, família, terapias o ajudem a diminuir isso e a buscar uma maneira de se comunicar diferente. Agora, você sozinha, uma vez na semana, eu sei que é bem difícil. Então, não deixar com que ele seja agressivo com os outros. Se acontecer, e acontece, de puxar o cabelo, de bater no outro, tudo, como eu disse, tenha cara de brava, seja brava, faça com que ele seja punido. E a punição não é uma questão de física, mas é de agressão física, mas é uma questão de que você pode retirar algo que ele gosta, pode retirar ele para o outro ambiente e fale com ele. Eles entendem, então converse bastante. Você fez errado, não era para ter feito isso é pecado, você está dentro da igreja, então você pode falar sim. E nós não nos comportamos dessa maneira aqui. Nós não fazemos isso. Tenha essa visão, tá? É mais difícil quando eles têm esse comportamento, sim, mas com paciência, com calma, você consegue pequenos avanços. Perceba-se, às vezes, é a sensibilidade. Então, ele estava bem, estava tranquilo, participou, ficou de boinha, mas na hora de pintar, eu coloquei giz, ele não quis. E aí começou a jogar as coisas. Pode ter sido uma textura, né? Pode ser a textura do giz que causou ali. Então, tenha esse sentido e também entenda que, às vezes, é do nada. Pode ser que nada o afete e ele tenha uma crise. É porque realmente é volúvel, não é uma coisa estável, tá? Então, você tem que estar estável para ajudar ele nesses altos e baixos. A última coisa que eu quero deixar claro para vocês, que é muito triste quando eu escuto isso, é que tem pessoas que acreditam que pessoas com deficiência, que autistas, que qualquer dificuldade que uma criança venha a nascer é punição de Deus. É por conta que o pai e a mãe pecaram e Deus mandou. Sendo que Deus nunca falou isso, né? No Velho Testamento, quando Deus dá a bênção e as maldições se seguissem a eles, não se fala de deficiência. E quando Cristo está aqui na terra, e aí ele vai curar o cego de nascença. Os discípulos mesmos tinham esse pensamento: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Para que viesse assim? Jesus responde: nem ele, nem os pais. Ele tem isso para a glória de Deus. Aquele homem nasceu cego porque Cristo iria curá-lo quando ele chegasse à fase adulta. Porque Cristo tinha um plano para ele. Quando nós olhamos para o deficiente como uma consequência de pecado, como uma consequência de um erro, nós tiramos a glória de Deus da vida deles. Nós não vemos que Deus pode ser glorificado através deles. Eles são criação de Deus. A deficiência veio através do pecado, com toda certeza. Quando o pecado entra no mundo, entrou todas as imperfeições, todas as doenças, todas as mortes. Nós cremos no Cristo que restaura, no Cristo que transforma, no Cristo que ama, no Cristo que curou deficientes, no Cristo que lidou com eles com amor. E é esse o nosso comportamento.
Eu não estou dizendo que eles vão ser curados ainda em terra e tudo mais. Se Deus quer, Ele pode. Mas se Deus não quiser, Ele ainda pode ser um instrumento para a glória dEle. Ele ainda pode ser um instrumento para que seus pais se aproximem de Deus. E ainda assim, Ele pode ser um instrumento para que você se aproxime de Deus. Quantas coisas eu aprendo com os meus meninos, de que muitas vezes, se não fosse com eles, eu não aprenderia. E de olhar e ver a questão de que muitas vezes eu estou errado. Eu não tenho paciência, eu me irrito fácil. E de que às vezes eu necessito parar, mudar o meu comportamento. Então, não deixe que esses conceitos entrem em você e você faça um julgamento sem nem trabalhar com eles, sem nem entender a eles. Eles não são isso. Deus deu e Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não vamos saber o propósito aqui, mas Ele tem. Se eu confio que Deus tem, então eu confio que há um propósito num filho, num parente, em alguém com essa deficiência. Às vezes era um necessário para que essa família se aproximasse. E ainda assim, não coloque termos aonde Deus não colocou termos. Deus não colocou isso. E esse é um conceito antigo que se é carregado a ponto das pessoas terem vergonha de ter um deficiente na família. Isso não é vergonhoso. Ao contrário, é um motivo para que você batalhe por aqueles que são mais fracos, por aqueles que necessitam de alguém que os defenda, porque ele não vai se defender sozinho. Então, mude a sua ideia. Como Cristo nos defende, porque nós não conseguimos nos defender sozinhos, nós estamos perdidos e só em Cristo nós temos um futuro. Muitas vezes Deus deixou essa criança ali para que você mostre realmente Cristo nas suas obras, para que você o defenda, porque ninguém o defende, para que você busque alternativas para ele, porque ninguém busca, porque isso é o que ele fez por nós. Então tenha essa sensibilidade. E em última coisa, e só para complementar minha frase, há sim deficiências que vêm pelo uso de drogas, pelo excesso de álcool, pela questão de não ter um cuidado no pré-natal, sim, por pegar doenças, né? Muitas vezes até doença que você não esperava e você estava se cuidando, como a rubéola, como toxoplasmose, que não vou entrar no caso disso, mas essas circunstâncias são diferentes. Eu estou falando dentro de uma deficiência que veio pela genética e que mesmo com todo o cuidado ela ainda aconteceu. Tenham isso em mente. Eu fico à disposição. O que quiserem perguntar, quiserem mandar ainda hoje, eu também tenho programação aqui hoje, então pode ser que eu não consiga responder aqui na minha cidade, mas fiquem à vontade. Vou deixar o meu contato e o que quiserem saber, estudar mais, podem entrar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o curso de vocês também.